Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e o nosso tema agora é segurança pública. Daqui a pouco eu vou conversar com a promotora de justiça, doutora Marcela Osório, e com o delegado Getúlio Teixeira, que atua na Delegacia de Combate ao Crime Organizado. Ontem foi realizada uma mega operação aqui no estado, a Operação Fim da Linha, pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, com a ajuda da Polícia Militar, que cumpriu dezenas de mandados de prisão e apreensão. E a gente vai falar desse assunto, dessa operação, do combate à violência de forma geral. Daqui a pouco eu vou convidá-los para cá. Deixa eu só dar um recado antes. Deixa eu falar para você que gosta de vantagens. Olha, o Acre Clube de Vantagens rompeu a barreira de R$100 mil em prêmios. São mais de 120 ganhadores. E a melhor notícia é que ainda tem mais de R$200 mil em prêmios. Serão mais de 200 novas chances de você ganhar R$1.000 todos os dias. No Acre Clube de Vantagens, nas compras acima de R$30 nas lojas participantes, Barriga Verde, OK Magazine, Postos Líder e Floresta, Recol Farma e Pague Pouco, você ganha o cupom para concorrer a cartões de crédito com R$1.000 para você gastar como quiser. E os sorteios acontecem diariamente no programa Gazeta Alerta, aqui na TV Gazeta. Participe, aproveite, quem sabe você não será o próximo ganhador. E agora sim eu convido para cá a doutora Marcela, o doutor Getúlio. Podem vir. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Por favor. Então, eu já citei aqui o assunto e ontem, de fato, foi o destaque do noticiário a operação desenvolvida pelas polícias em parceria com o Ministério Público, que prendeu centenas de pessoas, cumpriu vários mandados de prisão e a gente tem visto que a polícia, as forças de segurança, têm apresentado números positivos em relação ao combate à violência, mas ainda permanece no seio da sociedade a sensação de insegurança. Nesse caso, qual é o desafio? Como é que vocês veem essa questão? O que fazer para tornar essa sensação de segurança maior no seio da sociedade? Em primeiro lugar, acredito que o importante é estar no caminho certo. E a operação de ontem, a Operação Fim da Linha, demonstrou que estamos no caminho certo no combate à criminalidade. Conseguimos fazer interagir as instituições. Então, hoje, as instituições, a Polícia Civil, o Ministério Público, estão trabalhando em conjunto. E o resultado foi essa operação. Foi uma investigação realizada em conjunto entre as duas instituições, entre a Delegacia de Combate ao Crime Organizado e a HECO, que resultou aí que já pode ser considerada a maior operação da história do estado do Acre. A partir desse ponto, onde, por exemplo, nessa operação apenas a primeira fase, vai ter outras fases do mesmo tamanho ou até maiores, acreditamos que vai refletir na sensação de segurança da população, como já percebemos em relação à operação de ontem. Pelo que as pessoas conversam sobre ela, a gente já percebeu que passou essa sensação de segurança para as pessoas verem as polícias trabalhando dessa Doutora forma. Marcela, a polícia, o Ministério Público, as forças de segurança trabalham estritamente dentro da lei. Isso, às vezes, faz com que precise tempo para se investigar, precise tempo para se colher provas. No entanto, o criminoso, ele não tem nenhum limite. Então, fica uma guerra desigual, de certo modo. Como é que a senhora vê isso? Tanto a Delegacia de Combate ao Crime Organizado como o GAECO já há alguns meses vem intensificando esse trabalho de investigação no combate a essas organizações criminosas, né? Na verdade, foi uma organização que já vem de muitos anos, mas que demonstrou um poder deles, a força, nos ataques de outubro. Então, assim, na verdade, eles têm o tempo deles, eles são destemidos, não respeitam a lei, e a gente vem trabalhando todos esses meses em conjunto para desarticular essa organização, que tem muito mais integrantes do que esses que a gente efetuou a prisão na data de ontem, mas que vão ser objeto de aprofundamento da investigação. Então, na verdade, as instituições, elas nunca deixam de trabalhar, estão sempre trabalhando, sempre em busca da redução da criminalidade. Para se chegar a um resultado como esse de ontem, o que é preciso? Quanto tempo se leva? Né? Quais são os caminhos que vocês buscam para que obtenham esse sucesso? As investigações, elas variam e são baseadas nas mais variadas formas de obtenção de prova, né? Essa foi uma investigação baseada em apreensão de documentos, de aparelhos celulares, de denúncias de pessoas, interrogatórios, né, Getúlio, assim, várias pessoas
envolvidas na organização também prestaram informações sobre como ela funcionava, seus principais integrantes. Então, as provas elas são produzidas da mais variada forma. Tem vários meios de produção de prova que desencadeou nessa operação. Há um temor da população de que esses presos logo estejam na rua novamente, porque é algo que acontece, as pessoas têm conhecimento disso, determinado indivíduo vai preso, no dia seguinte, uma semana depois, está solto e volta a praticar crimes. Quer dizer, como fazer para que isso não aconteça? Essa investigação nós estamos apresentando mais de 2.000 folhas de provas. Então, foram quase 6 meses de investigação. Após os atentados que abalaram a ordem pública no mês de outubro, iniciamos essa investigação em conjunto. Então, estamos apresentando um vasto conjunto probatório para o Poder Judiciário. Além do que, ontem, com a operação de ontem, também apreendemos diversas outras provas que irá robustecer o nosso inquérito policial, a nossa investigação. Então, a Polícia Civil, o Ministério Público estão a cada dia mais se preparando para poder produzir essas provas, para que não ocorra, para que ocorra a condenação dessas pessoas. Ao que se atribui, então, o fato de que muitas vezes o criminoso é preso e, com pouco tempo, ele está na rua novamente? Hoje nós estamos tendo um problema em relação à audiência de custódia. A audiência de custódia está sendo um problema que a segurança pública está vivendo hoje em dia, porque realmente, a partir de quando iniciou a audiência de custódia, o número de pessoas que foram sendo liberadas pelo Poder Judiciário cresceu bastante. E isso preocupa todos nós, porque já pegamos situações de crimes graves, onde a pessoa era presa em flagrante e no dia seguinte, na audiência de custódia, ele era liberado. Outra questão é que o combate ao crime organizado tem a sua importância e, de fato, eu creio que isso vai impactar positivamente, mas alguns casos de furtos, de arrombamentos, de assaltos até, são feitos de forma setorizada, às vezes de forma amadora, por indivíduos que fazem parte de uma comunidade, que muitas vezes são conhecidos, são apontados e não chegam a ser punidos. Como combater também essa situação periférica? Mas eu posso te afirmar que essa organização criminosa que combatemos, que a operação visava combater, ela é uma das principais responsáveis, principalmente nos roubos de maior proporção. Sim. E também nos homicídios. Ela é uma das principais responsáveis no estado do Acre, principalmente em Rio Branco, nesses casos. E então, combatendo essa organização, consequentemente, nós estaremos também diminuindo o número de roubos, diminuindo o número de homicídios e passando essa sensação de tranquilidade para a população. Eu não sei quem dos dois pode opinar, acho que os dois também podem falar, mas como se chega a uma organização criminosa atuar nesse estágio de organização? Quer dizer, tem elementos dentro do presídio, tem fora, que eles têm um nível de funcionamento muito complexo. Como é que se deixa chegar a esse ponto? Na verdade, eles foram crescendo aqui no estado, é uma organização regional que teve por objetivo barrar a entrada de outras organizações de nível nacional e eles foram se fortalecendo pela quantidade de pessoas aqui dentro do sistema e que viam na entrada da organização status. Então, muita gente, essa organização especificamente, cresceu muito por conta disso. Porque hoje no estado do Acre, a maioria das pessoas que praticam crimes, elas se posicionam frente a uma organização ou outra. Eles têm na entrada do presídio que se posicionar dentro de uma organização. E aí começa a ocorrer a prática de mais crimes, porque eles precisam, para realizar o batismo, para ingressar nessa organização, demonstrar também que são merecedores de estarem dentro da organização através da prática de um crime. Por isso a quantidade de roubos tem aumentado na cidade, a quantidade de homicídios, é uma organização extremamente violenta que foi angariando cada vez mais integrantes. E o objetivo da operação também de repressão é fazer com que essas pessoas entendam, e até as outras pessoas que praticam crimes, mas que não são integrantes ainda de organização, a não ingressarem na organização, porque vão ser punidos realmente de uma maneira mais severa. Como que esses grupos conseguem financiamento? De onde vem o dinheiro, as armas, o poder de articulação que eles têm? Através da prática de crimes, principalmente da prática de crimes de roubo, do tráfico de drogas. Essa organização é uma organização que tentou liderar todos os pontos de vendas de drogas da cidade. É uma maneira de atuação deles, é obrigar os pontos de drogas serem todos da organização, e aí a partir da venda da droga, a partir da prática de crimes de roubo, vai se financiando o crime. Eles também cobram a mensalidade.
Então, todos os integrantes têm que pagar essa mensalidade e, através do pagamento da mensalidade, a organização garante aos integrantes diversos benefícios. Então, eles também conseguem juntar o dinheiro, arrecadar o dinheiro através dessas mensalidades. Porque, por exemplo, se a gente tomar como parâmetro o produto do roubo, um eletrodoméstico que é furtado de dentro de uma casa, alguém vai comprar isso, porque é um objeto de valor, e um eletrodoméstico só serve para alguém utilizar na forma que ele foi concebido, um eletrodoméstico. Ou seja, há um mercado consumidor de produtos de roubo e de furto. Esse mercado consumidor, muitas vezes, é a própria comunidade onde o crime acontece. Quer dizer, então é também preciso combater isso, né? O mercado consumidor. Como é que é esse elemento dentro da investigação? Aí é uma situação de educação. Muitas pessoas podem ter aquele sentimento de eu fui vítima de roubo, eu fui vítima de um furto, então não tem problema de eu comprar um produto furtado, de eu comprar um produto roubado. E isso só vai alimentar o crime, só cria uma cadeia viciosa e que vai alimentando o crime. Então a pessoa pode até, muitas vezes acontece na delegacia, até falar, eu não sabia que era roubado, eu não sabia que era furtado. Mas comprou o produto num preço bem abaixo de mercado. Uma televisão comprou por R$100, por R$200. Então esse tipo de atitude, esse tipo de conduta, só alimenta o crime e faz crescer. De que forma vocês veem outros fatores, por exemplo, fatores de médio e longo prazo, como educação, lazer, investimentos na área social, porque essa operação foi feita de modo factual, em cima de casos concretos. Mas se não se trabalhar a médio e longo prazo, nós vamos ter uma geração futura totalmente envolvida no mundo do crime, de jovens que não têm aquilo que é necessário para andar no bom caminho. Como é que vocês veem esses fatores macros? Eu acredito que essa operação, o que podemos contribuir para essa situação da educação é mostrar que o crime não compensa. Mostrar que se cometer o crime vai ser punido, que não tem impunidade. Eu acredito que essa é o que podemos dar a ganhar para a sociedade, mostrar para os jovens, mostrar para as crianças que ir por caminho do crime não compensa, vai levar a pessoa a ser presa. Doutora Marcela, doutor Getúlio. Getúlio. Complementar um pouquinho, com licença. A partir dos ataques de outubro de 2015, nós preparamos um relatório, um diagnóstico desses ataques, quais eram os impactos sociais que eles tinham causado, os principais prejuízos. Fizemos até um relatório a partir da quantificação de um prejuízo, assim, por cima, né?